Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então a ideia agora eu vou me apresentar um pouco para vocês. Vocês me conhecerem, o meu nome é Yara Ramírez. Tenho um Sanyas que recebi do meu mestre, que é Premindas. Premindas significa devota do amor. Tem uma história muito engraçada, quando eu recebi esse Sanyas, eu fiquei devota do amor, assim, geralmente o Sanyas é tipo estrela, radiante, que brinca, nananã, prazer infinito. Tinha uns Sanyas, assim, uns nomes que eu achava, nossa, uau. Quando eu recebi Premindas, eu fiquei assim, nossa, é isso, devota do amor, assim. Eu não sei se hoje, quando vocês ouvem isso, esse nome tem uma representação pra vocês, mas quando eu recebi a primeira vez, eu fiquei, ai, que simples, né? Sempre queria coisas muito, assim, diferentes e tal. E aí depois foi passando o tempo e cada vez mais eu fui compreendendo o significado que esse nome tem pra mim, o quão ele faz sentido. Há muitos anos depois de eu ter recebido meus Sanyas, meu mestre uma vez numa palestra, pra quem não sabe é o Otávio Leal, de Amprem, e ele tava falando assim, quando uma pessoa recebe o Das depois do primeiro nome do Sanyas, significa que esse segundo nome é um reforço para o primeiro, então como se fosse duas vezes o primeiro. No caso, aí ele deu exemplo, por exemplo, o Premindas significa que o amor para essa pessoa é tudo, é a religião dessa pessoa é a política, a religião dessa pessoa é o amor, a política dessa pessoa é o amor, as crenças dessa pessoa tá baseada no amor, tudo só faz sentido se for pelo amor. Eu fiquei assim, ó. Caiu, assim, sabe assim, quando tudo encaixa, o download completo? Fez tanto sentido porque eu sempre busquei muitas religiões, sempre gostei muito de estudar filosofia, já fui inclusive ateia, já fui agnóstica, já passei por religiões muito diversas, vocês não iriam nem acreditar. E quando eu conheci o Tantra fez tanto sentido, porque ele não me impunha uma religião. Aqui atrás vocês estão vendo que é Shiva, ele é um deus que faz parte do hinduísmo, mas dentro do Tantra, mesmo não necessariamente você não precisa ser hinduísta, eu por exemplo não me considero hinduísta, mas eu acredito muito e pra mim é muito simbólico o que Shiva representa. Eu vou falar mais em outras aulas sobre as divindades, tá? Mas, assim, só para apresentar-lhe Shiva, que estará muito conosco, muito com a gente aqui no curso, ele é considerado o primeiro mestre do yoga e do tantra, que foi passando os ensinamentos, né, de discípulo a discípulo, até chegarmos aqui hoje. Então, ele representa muitas coisas, esse lugar do contato com a natureza, com a meditação, com o seu lado selvagem, com a importância da destruição para a reconstrução, da dança, enfim, muitas coisas que para mim fazem muito sentido. Então esse é Shiva. E voltando a mim, então esse meu Sanyas é Premindas, para quem tiver contato comigo em algum momento, pode me chamar de Yara ou de Premin, eu gosto dos dois nomes. E eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, não é muito claro quando, mas por volta dos meus 16 anos, que eu tava fazendo técnico em meio ambiente. Eu sempre gostei muito dessa coisa da natureza, do contato com a natureza, do resgatar a minha saúde, também a saúde do ambiente que eu estou, através da ecologia, da permacultura, de várias coisas. Então, com 16 anos, eu já dava umas pesquisadas, assim, em yoga, em meditação, mas, assim, bem por conta. Depois, aos 17, eu comecei a faculdade de filosofia, que uma das coisas que eu mais aproveitava daquela faculdade era a biblioteca, e a biblioteca tinha uma... Eu sempre ia lá, assim, pra mim livro era como uma coisa meio como um tarô, sabe? Falava assim, o que eu tô precisando hoje? E aí cheguei num livro que chama Ame e Dê Vexame, que é do Roberto Freire. Um dos livros, assim, que eu mais amei na minha vida. E nesse livro ele falava sobre uma terapia que ele chamava de
terapia anarquista. Talvez em algum outro momento eu fale mais sobre ela, mas enfim, ela era uma terapia de 1 ano que você era em grupo e tinham esses valores da autorregulação e muitas coisas que eu achava muito interessante. Fui atrás, o Roberto Freire já tinha morrido, mas fui atrás para começar a fazer essa terapia em grupo, que chamava Somaie. Não, chamava-se Soma, do Roberto Freire, e aí que começou a fazer a Somaie, que foi dado por um aluno dele. Bom, aí lá eu fui fazendo, assim, envolvia muitas questões corporais. Eu lembro na primeira sessão, aula, enfim, da Somaie, eu tava de calça jeans. Hoje, quando eu olho para aquilo, eu falo, gente, quanta transformação. Tinha uma busca, apesar de eu ser muito jovem, mas eu também tinha várias repressões. Assim, hoje, quando eu olho pra... Eu perdi a minha virgindade super tarde, eu tinha muito vergonha do meu corpo, então foram muitas coisas que eu fui percorrendo nesses anos. Bom, a Somalie me ajudou bastante a entrar em contato com o meu corpo, com esses lugares que a sociedade vai reprimindo na gente, né? E o quanto que isso está preso nos nossos músculos, na não expressão da nossa voz, enfim. E nesse curso eu conheci uma querida que me apresentou, a Nádia. Ela me apresentou a uma universidade, ela fazia yoga lá. E foi aí que todo o processo de formação como terapeuta e também nessa continuação de autoconhecimento foi lá numa universidade holística, que é onde eu conheci o meu mestre, o Prem. E aí eu fui lá na universidade em curso de naturopatia. Quando eu vi aquela assim, massagem, aromaterapia, cristais, argila, cromoterapia, reiki, eu falei, gente, esse curso é perfeito. Eu nunca me imaginei trabalhar com aquilo, mas quando eu vi tudo aquilo em um curso só, eu falei, quero isso. Bom, aí fui lá, comecei, não tava conciliando, eu tava fazendo teatro, tava fazendo ainda a faculdade de filosofia e o curso técnico, que era manhã e tarde, tava muito pesado. Aí eu parei a minha faculdade de filosofia para continuar só na naturopatia. E me encontrei, assim, foi maravilhoso. Nessa época eu fiz uma outra terapia em grupo que chamava Animasoma, também lá na universidade. E aí, assim, vou passar mais rápido para vocês entenderem, não ficar muito demorado. Nesse período eu engravidei, aí eu fiz o Animasoma até o 11º mês, tive meu filho, depois fui fazendo outros cursos lá na Humane, fiz o primeiro curso de Tantra que eu fui foi lá. Depois acompanhei o Prem em outras turmas de Tantra, acompanhei outras turmas do Animasoma, fiz também a formação de facilitador de dinâmicas em grupo e a facilitador do Animasoma. Fiz umas outras cursos lá com o Prem, que era de palestras, de coisas assim. Fiz um curso lá de bioenergética e metafísica da saúde com a Raquel, na uma universidade. Fiz a formação de yoga lá de 2 anos também com a querida Juju, minha mestra maravilhosa. Fui fazendo outros cursos livres também de tratamento para hernia de disco, aí focado mais na massoterapia. Que mais? Fiz o curso de reiki, Uzu, e fiz o curso de reiki xamânico. Gente, assim, a Humane era o meu vício, assim, cada curso que lançava, ela falava, meu Deus, que maravilhoso, assim, e como eu tava lá muito ajudando nas outras coisas também, às vezes eu aprendava alguns cursos, então, enfim, fiz muita coisa lá, eu fiquei uns 6 anos na uma universidade, e pra mim foi muito importante esse lugar de ter um primeiro lugar, assim, pra olhar para as minhas questões e tudo mais. E aí depois eu cheguei pro Prem e falei, Prem, eu sinto que eu preciso aprofundar em alguma coisa, assim, não sei, essa coisa do Animasoma, do Tantra, eu gosto muito, mas eu queria alguma coisa que me desse mais ferramentas para trabalhar com as questões dos meus clientes hoje. Aí ele me deu um livrinho da bioenergética. Eu já tinha feito um primeiro curso, mas ele era o mais introdutório, assim, falava mais sobre energia e outras coisas. Aí ele me deu esse livro da bioenergética do Alexander Lowen. Eu comecei a ler e fiquei apaixonadíssima, procurei na internet, porque eu gosto muito de aula presencial, assim, com o professor. Eu gosto muito de ler, mas preciso dessa troca. E aí vi que tinha uma formação intensiva em Porto Alegre, que a gente ficava 1 mês morando lá e tendo aula e prática, e depois atendimento supervisionado, e enfim.
muitas coisas, acompanhei os grupos também, e eu fui lá pro Namastê, em Porto Alegre, um outro lugar que foi muito, muito especial pra mim, assim, foi assim, 10 anos de terapia em um mês, eu vi coisas muito profundas, porque apesar de lá ser um treinamento, assim, pra ir lá participar, já precisava estar fazendo terapia bioenergética, que eu fazia aqui em São Paulo. Pra ser terapeuta, eles consideravam muito importante esse lugar de você se transformar, né, se trabalhar, olhar para as suas questões e tal. Então, era muito exercício, assim, e muito pegado, que a gente chamava, assim, muito intenso. Eles iam, assim, numa profundidade que eu nunca vi em outros lugares, assim. Então, eu também sou imensamente grata. Assim, eles iam direto nos pontos doloridos, aqueles que se enrolariam, e eles não deixavam, sabe? Assim, não, vai olhar pra isso, vai olhar pra isso. Foi, assim, transformador. Chega até a arrepiar de lembrar de lá, assim. Muito transformador mesmo. E aí depois eu voltei pra cá, assim, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E hoje atendia com Tantra, mas eu percebi uma dificuldade das pessoas, não todo mundo, claro, mas da maioria dos meus clientes, que tinham um perfil, né, que eram geralmente homens, classe média alta, geralmente casados, e tinham muitos homens que não queriam muito se trabalhar, assim, se transformar, olhar para as suas questões, eles queriam mais um momento de relaxar, de aliviar, de ter prazer, e infelizmente o Tantra ainda era vendido nesse lugar. E eu ficava no meio termo, assim, tipo, não era o que eu acreditava, mas eu cedia um pouquinho nisso e buscava esse lugar de fazer uma massagem que fosse o mais ampla e conectada possível, mas às vezes não tinha muito esse espaço para propor olhares para coisas que eu sentia que poderiam auxiliar aquela pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um cara me procurava porque não estava mais contendo relação sexual com a companheira. E aí, isso daí já é um lugar pra gente abrir muito, assim, o que é que tá acontecendo? Quem que não tá tendo libido? Ou não quer mais transar, mas não quer transar de que modo? Será que o modo que se transava que não era bom? Ou será que essa pessoa realmente não quer mais transar? Ou se realmente não tem atração entre essas duas pessoas? Ou será que tem uma mágoa ali entre essas pessoas que não foi resolvida e isso separa esse casal? Então percebe que tem muitas coisas. Mas naquele momento, a maioria dos meus clientes ainda estavam num lugar de que não, sabe assim, como eu também não estava muito firme, eu queria, mas não sabia como, sabe? Eu achava que se eu falasse que tinha ferramentas para olhar para isso, eu achava que os clientes falariam, não, e quando eu propunha, eles falavam, tá bom, mas não quero massagem, e aí isso me frustrava, enfim. Eu sei que eu fiquei um tempo nisso e eu comecei a ficar muito mal, sabe? Eu achava que o problema era o Tantra, assim, o Tantra não consegue transformar as pessoas. Tô cansada desse lugar de ser taxada como uma pessoa pra aliviar, sabe? E até um lugar do Tantra ser comparado com a prostituição, que muito tempo depois até eu percebi que tinha preconceitos com relação à prostituição e quando fazia uma comparação eu já ficava toda doída. Hoje eu já acho que não, eu acho que é uma profissão como qualquer outra, que as mulheres e homens que trabalham com a prostituição têm todo o direito, apesar de não sentir que é o meu caso, não nesse momento, não sei se um dia vai mudar, mas não nesse momento. Mas acho que tudo isso que estava acontecendo era uma oportunidade para eu tentar entender qual que era o meu papel, sabe? Que era um lugar assim que ao mesmo tempo eu valorizava, ainda valorizo a importância do prazer e da libido, da sexualidade, mas não como um lugar de descarregar. Eu percebia que quando eu tava conseguindo viver minha vida sexual de uma forma mais significativa, assim, mais livre e também com mais consciência, eu ficava melhor com isso. E é isso que eu queria transmitir para as pessoas e não sabia muito bem como, sabe? Bom, aí eu fiquei um tempo nos conflitos internos, fiquei um tempo atendendo mais com a bioenergética e com as outras massagens, né, das minhas formações de naturopatia. E aí vira e mexe aparecia alguém de tanto eu atendia. Enfim, mas eu sempre nessa resistência, já falava, a pessoa ligava e falava assim, olha, não trabalho com masturbação, não trabalho com final feliz, eu já tava
nesse embate, sabe, assim, de chegar até ter raiva de algumas pessoas, às vezes, quando ligavam, já perguntando, e você trabalha com massagem? Mas que tipo de massagem? Eu fico relaxado? E eu ficava assim, que tipo de relaxamento você quer? Um relaxamento muscular? E às vezes a pessoa enrolava até chegar no finalmente que ela queria uma massagem que houvesse uma masturbação. Porque ainda muitos lugares vendem o Tantra com esse lugar, né? De que é uma massagem que você vai sentir muito prazer, que você vai ter vários orgasmos e que alguns lugares vendem a espiritualidade dentro desse lugar do orgasmo, então que com o orgasmo você vai acessar o contato com o divino. Não que isso seja mentira, mas eu acho muito precário colocar a espiritualidade só nesse lugar, sabe? Eu acho que é muito reducionista, assim. Enfim, aí eu tava nessa birra, mas aí eu continuei meus processos de continuar estudando a bioenergética, continuar estudando Tantra. Fiquei um tempo trabalhando no Samasat em Jundiaí com outra mestra maravilhosa que apareceu na minha vida, que é a Prema Lima. Pesquisem ela, assim, ela é incrível. Aprendi demais com ela. E a gente sempre trocava muito, assim, né? Como que eram os nossos processos, dos clientes e da descoberta do nosso autoconhecimento, do nosso prazer, o que é ser mulher. Muitas coisas, a gente trocava muito. Esse foi um período muito incrível. Fiquei uns 2 anos atendendo lá no espaço dela e aprendia muitas coisas. Eu fazia cursos, ela também, a gente ia trocando informações. E aí, mais recentemente, eu voltei a... Depois de muitas conversas com ela também, eu comecei, peraí, não é que eu não acredito no Tantra, não é que o Tantra é mal, não é que o Tantra... Não, é esse Tantra que estão vendendo que não faz sentido pra mim. Então eu preciso vender, mostrar pras pessoas qual que é o Tantra que eu aprendi, que faz sentido pra mim, que me faz bem. E eu comecei a ver muitas pessoas que estavam buscando isso, que tinham uma pulguinha atrás da orelha de tipo Tantra, o que é Tantra, mas é difícil achar ferramentas sobre isso, né? É difícil achar, você coloca Tantra na internet, massagem tântrica, você tem que passar 500 vídeos de masturbação ou de massagem erótica até chegar num de Tantra, sabe? Então, essas palavras a gente vai ver ao longo das outras aulas, assim, massagem erótica, masturbação, a gente vai ver um pouco mais clarificado o que tem no Tantra disso, o que disso tem no Tantra e o que não. Claro, a partir da minha visão, vou colocar sempre isso, né? Acho que todo professor tem isso, a gente absorve, vivencia, processa e transforma e repassa aquilo que fez sentido pela sua experiência. Então, a partir da minha experiência, eu vou, ao longo das aulas, desmistificar um pouquinho esses conceitos de erótica, massagem sensual, massagem tântrica, enfim, tá bom? E aí, até que fui chegando agora, mais nos últimos 3, 4 anos, onde eu comecei a faculdade de educação física, porque como vocês viram, eu gosto de fazer curso. Tava com saudade de estudar numa instituição mais formal. E aí fiquei 2 anos e meio na educação física. Eu me inscrevi também no curso de especialização em análise bioenergética pela SOBAB, que é outra instituição que eu sou apaixonada. Ainda tô fazendo essa formação, porque elas são 4 anos, eu tô no 3º. Que eu também aprendi muito, principalmente sobre um lugar de vínculo, né, de como em qualquer terapia o mais importante, eles falam, e eu acredito, eu vejo muito isso na prática, o vínculo, a relação de confiança, de empatia, de segurança que se cria na relação entre terapeuta e cliente, o aluno, o professor. Isso é o que é a base que vai permitir, o alicerce que vai permitir que todo o resto seja construído. Então isso eu tenho aprendido muito lá, além de toda a parte técnica e prática da bioenergética.